Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Bom, gente, ventilador ligado. Tem um negocinho ali, ó, é ventilador, porque nessa cidade, 40 graus todo dia. E eu falei assim, nem maquiagem hoje, meu amor, do jeito que Deus quis. Inclusive, atualizações sobre as espinhas, ó, elas continuam brotando como se não houvesse amanhã, tá, queridos? Inclusive, tô inflamada aqui porque eu cutuco todas elas, tá? Como Deus quis. Ó, pra quem fala que minha pele é perfeita, linda, vocês não me viram sem filtro, vocês não me viram sem maquiagem, vocês estão vendo agora. E nos vlogs anteriores. Mas, ó, eu tenho umas manchinhas, ó, de pele mesmo. E o vídeo nem é sobre beleza, mas enfim, olheira. E é isso. E eu tenho muito cravinho no nariz. Mas eu tô usando um sabonete de enxofre que eu vi na farmácia e vi muita gente falando. E pra ver se alivia essas espinhas. Se não, é mais um outro sabonete que eu vou comprar. E aí eu vou pra dermato. Eu sou aquele brasileiro típico. Eu vou gastar todos os meus recursos até ver que não tem jeito e ter que ir pro médico. Que eu vou na dermato, tá? Então assim, basicamente, um surto coletivo aqui. Das batalhas que Barbie viveu, essa é mais uma. Vocês acharam que era só em relacionamento que dava errado? É a vida inteira. Falando nisso, meus amores, os últimos vídeos tinham sido muito triste, uma sequência de vídeo triste. E eu achando que eu ia me recuperar, falei, poxa, eu vou passar essa vibe aqui nesse momento, contando alguns pontos, que era o relacionamento abusivo, a amizade que tinha acabado, enfim. Aí fiz vlog, ataque de mulheres que defendem as mulheres, meu cachorro morreu. Então, tipo assim, gente, foi um trenzinho atrás do outro que eu falei assim, olha, Satanás tá animado. Ele tá querendo trabalhar demais. Ele pegou, assim, sessão extra pra trabalhar na vida da Bárbara. Vamos fazer essa daí desistir de algum jeito. É nela, o ponto. E tava me atacando, gente, de todos os lados possíveis pra eu ficar triste. E aí, gente, entra, assim, muitos comentários bons. Eu amo vocês, de coração. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi quanta gente gosta de mim. Já tiveram outras vezes, mas foi em peso, muito comentário bom. Isso fez muito bem pra mim. A minha intenção não era ficar gravando vídeo triste, porque eu tenho vários temas pra falar pra vocês. Inclusive quando eu falo de relacionamentos, que eu já superei, que eu já fiz terapia, que eu já vivo outra fase, que eu já superei dependência emocional. É muitos outros temas, muitos outros. Então, ficar ligada naquele tema ali, que era tristeza, é um negócio esquisito. E falando dos comentários positivos, gente, eu não tava bem da cabeça real. Quando você não tá bem da cabeça, triste mesmo, pra baixo, desanimado, enfim, fases da vida, não tô numa fase boa, vou evitar certas coisas, vou evitar certos lugares, certas pessoas, porque realmente eu não quero que mais nada vire um fardo pra mim nesse momento, que eu não tô legal, que eu não tô bem, já tô passando meus problemas, já tô com as minhas situações. E há 2 meses, assim, agosto, setembro, desse jeito. Então eu falei assim, cara, acho que eu não quero mais nada pra acumular aqui um probleminha na minha cabeça que eu já tinha. E foi aí que começou um atrás do outro, gente. Tudo que me deixaria triste. E aí, cada um tem uma cabeça, né, gente? Tem épocas que você pode falar o que você quiser pra mim, que eu não vou nem ligar. Vou apagar o comentário, vou até ler e dar risada. E tem épocas que você vai falar uma coisa que não tem nada a ver, que é uma coisa muito simples e aquilo vai machucar mais. E foi pensando justamente em mim que eu falei assim, gente, me defender não adianta. Deus sabe da verdade, Deus sabe de tudo. Às vezes assim, poxa, o meu cachorrinho morreu, que não me fez mal, me deixou triste. Atitude de outras pessoas que não se importaram com o meu bem-estar, enfim. Faltou muito nesses últimos 2 meses, assim, realmente de apoio, de pessoas que gostavam de mim, de mensagens de carinho. E não é sempre que a gente precisa dessas mensagens, não é todo dia. Mas falando de Setembro Amarelo, a gente para pensar em quantas pessoas que não estão bem da cabeça estão recebendo críticas. O bem da cabeça que eu falo, gente, é um fardinho um pouco mais. Que às vezes você podia estar carregando aquele fardo que você ia estar tranquilo, mas aquela pessoa não aguenta. Ai, é drama, ai, é isso, ai, é aquilo, é vitimismo.
Caramba, gente, só aceita que se a pessoa disse que ela não tá bem com aquela situação, é porque ela não tá bem com aquela situação. Se pra você é drama, torça, ore, mas ore muito, para que um dia uma situação que vai ser pesada pra você não chegue. Porque se chegar pra você e você sentir na sua pele o que é um peso emocional, o que é um início de depressão, o que é uma crise de ansiedade, o que é uma crise de pânico, o que é um distúrbio ali, na sua cabeça não tá bem, acredite, é uma das piores doenças. A doença psicológica é uma das piores doenças. Por que eu falo isso? Quando você tá doente, fisicamente, tipo, ai, Bárbara, tô doente, vou ter que fazer um tratamento. Se você tá com a sua cabeça boa, se você consegue estar positivo, se você consegue pensar, analisar tudo, arrumar um escape, você sai disso muito bem. Se você não tá bem da cabeça e você descobre que você tá doente, aquilo te piora muito mais. Ou se você estiver ruim da cabeça, pode te causar doenças. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, que muitas doenças psicológicas causam doenças físicas, tá, gente? É uma gastrite, é uma coisa aqui, é um problema ali, evolui para uma depressão. E tudo começa na ansiedade, porque a ansiedade é a mãe de todas as neuras. Todas as neuras, todos os problemas que você vai ter começam na ansiedade. Teve uma crise de ansiedade muito forte, começou a ter um problema ali e já vai subindo para outras coisas. Não que seja acumulativo, você pode ser só ansiedade, você pode só ter crise do pânico. Mas é ali que tudo nasce. É quando uma coisa te tira do sério, uma coisa te tira da realidade. Porque assim, eu falo por mim, eu tive crise de pânico há muitos anos atrás. Eu acho que quem me acompanha aqui já sabe que eu contei essa história. Gente, eu não sei como aconteceu. Eu lembro, hoje eu sei como aconteceu, mas na época eu não sabia o que estava acontecendo. E não ter a informação necessária, não conseguir entender o que estava acontecendo, me fez ficar muito pior. E aí que eu emagreci, e aí que eu passei mal de outras coisas, e aí que eu comecei a ter crise de pânico. Tudo começou com crise de ansiedade, que evoluiu para crise de pânico. Eu vou contar aqui rapidinho essa história, mas antes eu quero deixar aqui na descrição, e eu já falei sobre isso também, uma série de vídeos sobre ansiedade, e você vai entender um pouquinho mais sobre o assunto. E se você estiver passando por algum problema psicológico, psiquiátrico, vê esses vídeos. Esteja aberto para ouvir, aprender um pouco, porque aprendizado nunca é demais e você vai sair um pouquinho melhor desses vídeos, assim como eu saí. Fez muito sentido pra mim, o que faz sentido pra mim eu falo pra vocês. Há alguns anos atrás eu me mudei de casa. Eu morava num apartamento que eu tinha um quarto só meu, aquelas coisas assim, bem básicas, bem simples, nada que mexe com o psicológico de ninguém. E eu me mudei pra um outro apartamento com a minha família, né? E aí eu não tinha mais um quarto pra mim, eu dividia o meu quarto com a minha mãe. Então eram 2 quartos no apartamento, um era minhas 2 irmãs e um era da minha mãe e meu. Porque as minhas irmãs sempre dormiram juntas e eu era a única que dormia sozinha, eu sempre fui assim, né? Sempre quis o meu espaço, a mais nova da família, e eu já era assim. Quando eu fiquei sem aquele meu espaço, não era pra ser uma coisa tão forte, não era pra ser uma coisa assim tão avassaladora, devastadora. Não era, gente, eu só tô sem quarto. É um ponto aqui, a gente não sabe até quando, enfim. Não é um problema. Eu tenho um quarto, eu tenho um lugar pra dormir. E eu ganhei, assim, já que as minhas irmãs tinham o guarda-roupa delas e a minha mãe tinha o guarda-roupa dela, eu ganhei um guarda-roupa do corredor pra pôr as minhas coisas. E eu fiz dali um meu lugar. Coloquei todas as minhas coisas e eu sentava ali de noite pra escrever. E era um armário no corredor. E, gente, foi ali que eu desenvolvi crise de ansiedade. Sem saber como começou, por eu ter perdido ali um espaço que era meu, ter ficado sem um lugar que era meu na casa. Eu sentava no corredor pra escrever, porque eu escrevia muito na época. E eu ficava tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Gente, foi ali que começou. Mas não foi o que me deixou ansiosa. Ali que começou. Foi um desligamento de uma coisa básica, que era o meu espaço, meu momento, meu lugar, que eu sempre fui muito assim, individualista. E aí eu percebi que, tipo, alguma coisa aconteceu na minha mente, mas eu não sabia que era aquilo. Então eu comecei a ter crise de ansiedade. Gente, pra vocês terem noção,
Sem saber que foi isso que aconteceu, eu estava vivendo minha vida normalmente. Então eu tenho meu armário aqui com minhas coisas e tal. Um belo dia eu ia sentar na sala, tinha uma janela nas minhas costas, e simplesmente vinha a sensação de que eu ia me jogar pela janela. Eu sem saber o que era aquilo, eu tremia tudo. Eu ficava gelada. E sabe quando você vive em constante alerta? Era assim, eu tava sempre alerta, sempre tava tremendo, sempre tava assim, e o olhar mudou, gente. Tudo tava mudando. Era um trem estranho demais que eu não sabia o que era. Então eu sentia que eu ia me matar. Eu não queria fazer isso. Eu não tinha vontade disso, mas eu tinha o sentimento de que eu ia. Por exemplo, estou sentada aqui e acontecia muito. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma faca, um exemplo. Tá aqui. Gente, simplesmente parece que eu tinha um olho aqui e tava olhando pra faca. Eu não conseguia ver mais nada no ambiente. Simplesmente existia um alerta em mim que ali tinha uma faca e que eu ia pegar ela e ia me matar. Comecei a ter crise de pânico e eu não sabia o que era. E era uma atrás da outra. Eu tinha crise de ansiedade diariamente. Eu não conseguia fazer mais nada sem achar que eu tava ficando louca. Porque como eu não sabia o que era, eu falei, gente, eu tô ficando louca. Eu acordava no meio da noite chorando, dizendo que eu tava muito mal com a minha família. Eu dizia que eu tinha muito medo. E ninguém sabia o que era, porque a gente tava numa ignorância tão grande que a gente não sabia. Gente, há anos atrás, o que era psicologia, o que era terapia. Muita gente já fazia aquele tempo, mas pra minha família era um negócio muito fechado. Então, passando por vários momentos que eu tive uma crise que foi assustadora. Estávamos se arrumando pra sair, eu tava trocando de roupa e eu comecei a me irritar com alguma coisa, porque eu andava extremamente irritada por não dormir direito, por não comer direito, por ter muitas crises todos os dias. Então eu tava num estado de nervo muito grande. E aí, que a gente tava se arrumando pra sair, eu me enrolei com alguma coisa e eu comecei a discutir com a minha mãe, com alguém. E aí minha mãe falou assim, quer saber, eu não vou mais. Pronto, não vamos mais, deixa isso pra lá, vocês estão arrumando muita confusão, não sei o que. Na hora que minha mãe falou, não vamos mais, eu tinha passado maquiagem, tinha me ajeitado, e eu surtei. Eu tive um surto que ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. Eu comecei a me debater no chão e gritar. Eu tinha um sentimento tão esquisito dentro de mim que eu surtei, gente. Se eu tivesse, por exemplo, com coisas que eu pudesse quebrar alguma coisa, eu teria quebrado. Eu tinha um surto ali de me debater no chão, de gritar. E, gente, eu tava mal de um nível que ninguém tinha entendido. Nem eu. E eu achava que eu tava ficando louca. Eu falei, gente, eu tô ficando louca. Tem algum mal, assim, na minha vida, um inimigo, um demônio. Alguma coisa tá acontecendo. Eu tô ficando louca, gente. Eu não tinha entendido que aquilo era um surto. Eu tinha surtado por estar em extremo nível de ansiedade, extremo nível de crise de pânico. Eu não tinha entendido isso. Então eu surtei. Comecei a me debater no chão, bater as coisas, jogar minhas coisas no chão, enfim. Eu surtei. E eu não tinha espaço pra surtar, então eu fui pro quarto das minhas irmãs. Isso é uma das coisas mais estranhas pra contar, porque foi uma vez. E eu me pego pensando em pessoas que acontecem sempre. Uma vez que eu nunca mais esqueci. Depois de toda a crise de ansiedade que eu tinha, eu sempre acordava com muita dor no corpo. Dor nos ombros, dor nos braços, parecia que eu tinha lutado. Parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Eu suava muito, gente, suava muito de noite, muito. Eu me debatia demais. A minha cabeça parecia que ela tava tendo uns choques. Eu sentia como se tivesse eletricidade na minha cabeça, eu sentia. E era uma coisa que eu só senti algumas vezes na vida e eu consigo identificar perfeitamente. Se hoje acontecesse, eu ia saber. É uma crise de ansiedade que tá acontecendo aqui. Era como se tivesse eletricidade na minha cabeça, gente. A sensação de ver, sentir um negócio mexendo era muito louco. Eu emagreci muito, parecia que toda noite eu ia dormir, por exemplo, emagrecia 2 kg todo dia de manhã. Sabe quando você acorda magra? Lá no fundo, era assim, eu acordava magra. Parecia que eu tinha corrido a noite toda. E era um negócio que era muito bizarro pra mim. Muito estranho, muito esquisito. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Foram alguns meses desse jeito, que foi me deixando muito doente. E há muitos anos atrás, sem saber o que era, o que não era, minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos,
me mandou, ela tava em casa, né? Ela me mandou um vídeo pelo WhatsApp e falou assim, assiste. E ela me mandou essa série de vídeos que eu indiquei antes de começar. Eu assisti o primeiro vídeo. Eu me senti muito bem. Eu chorei nesse vídeo, nesse primeiro vídeo. Eu entendi, porque ele descreveu exatamente o que eu tava passando. Exatamente o que eu tava passando. E eu consegui, e aquele momento que eu tava tão em alerta, eu consegui estar aberta pra entender que aquilo era sobre mim, sobre o que eu tava sentindo. Assisti o segundo vídeo. Tinha o terceiro vídeo e eu assisti os 3. Em um dos vídeos eles trouxeram uma psicóloga, em outro vídeo eles trouxeram um psiquiatra. E aí explicavam tudo. As suas reações quando você tá com uma crise de ansiedade, as suas reações quando você tá com uma crise de pânico, o que fazer, o que levou, como que são as doenças, quais são as diferenças. Eu aprendi tudo ali. Foi ali que a minha vida... Gente, você tem noção que foi ali que a minha vida mudou? Foi ali que mudou. Eu não consigo lembrar de nenhum momento da minha vida que tenha sido tão profundo, tão forte quanto aquele. Não consigo. Não lembro de nenhum momento que eu tive muito doente, não lembro de nenhum momento que eu tive muito triste, nenhum relacionamento tão abusivo, nenhuma amizade que fez tão mal. Nada se compara com aquele problema que eu tive. Ou seja, o problema psicológico, ele afetou toda a minha vida. Todos os pontos. Eu lembro perfeitamente, tem um vídeo que eu gravei esse vídeo pro YouTube e eu estava tendo uma crise de ansiedade naquele momento e esse vídeo ele foi apagado, mas ele foi pro ar e vocês assistiram aquele vídeo e era um vídeo sobre coisas normais, dia a dia, alguma coisinha minha. Eu me lembro até hoje da sensação que eu estava sentindo, dos sentimentos que eu estava sentindo enquanto eu gravava aquele vídeo. O meu olhar era diferente, gente. Eu tinha um olhar de pânico, um olhar de medo, um olhar de desespero. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então depois que eu descobri tudo, eu acalmei, eu consegui entender. E eu estava disposta a ter que tomar remédio, qualquer coisa, fazer qualquer tipo de tratamento. Eu estava disposta que aquilo acabasse. Não foi necessário. Mas eu sei que muita gente precisa, e é por isso que eu sempre apoio todo o cuidado psicológico, e falo muito sobre isso aqui. Todo o cuidado psiquiátrico eu faço questão de falar. Procure. Não fica pensando assim, eu consigo resolver sozinha, a vida é assim mesmo, eu vejo tudo cinza, eu vejo tudo sem graça, mas é porque é tudo ruim mesmo. Não. Tanto que quando eu venho aqui, eu reclamo de alguma coisa, conto pra vocês as minhas histórias, eu estou extremamente ciente do que está acontecendo comigo, por já ter passado situações terríveis. Passando um pouco mais pra frente, gente, eu consegui ver esses vídeos, consegui entender. E eu tive uma ligação muito forte com aquela psicóloga daquele vídeo. E eu ficava pensando assim, se um dia eu for fazer terapia, eu queria fazer terapia com uma mulher tipo ela. Na época eu não tinha condições, a vida foi passando. E eu, apesar de ter entendido, eu tinha crises de ansiedade em momentos diferentes, mas era uma coisa bem tranquila, assim, não era nada sobrenatural quanto antes. Eu já tinha entendido que eu tinha ansiedade, eu já tinha entendido como eu deveria agir, se eu precisasse tentar me controlar. Eu tinha contato com algumas pessoas, então sempre que eu tava tendo crise de ansiedade, eu mandava mensagem pra algumas pessoas que tentavam me acalmar. E aí que eu entrei em contato em vários lugares, até conseguir o contato daquela psicóloga. Chamei ela, falei com ela. Ela fez uma ligação pra me conhecer um pouquinho melhor. E foi ali que eu comecei a fazer terapia com aquela psicóloga que eu queria fazer. Que ela é minha psicóloga até hoje. E, gente, já passaram muitos anos, acreditem. O ponto é que a mente, se você tá mal da mente, todo o resto fica muito ruim. E é por isso que quando eu venho aqui falar pra vocês de alguma coisa, até contar algum caso criminal, eu falo que a infância, o cuidado que teve ali na infância, o problema psicológico na vida adulta, naquela infância mesmo, enfim, evoluído pra vida adulta, precisa ser olhado diferente, com um carinho diferente, precisa ser olhado por nós, pelas pessoas que nos cercam, mas acho que de extrema importância ser olhado por nós, que nós vamos buscar um tratamento, que nós vamos cuidar disso, estando em sã consciência para isso, né? Procurar um tratamento, uma ajuda. Recentemente, nos últimos 2 meses, eu percebi um quadro em mim de... Não era crise, eu não tenho mais crise de ansiedade, muito raro mesmo, mas um desânimo que vinha batendo naquela tecla que a gente já tá cansado de saber, que é tal idade e você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem o outro, você não fez aquele. E uma cobrança que às vezes não é sua, às vezes é sua também, mas um sentimento de ver um outro conseguindo e você não.
e aquilo que estava me magoando demais. E algumas coisas foram reforçando a atitude de outras pessoas, enfim, foram reforçando uns sentimentos. E eu falei, gente, eu não tô bem, já tô deixando avisado, porque comentários vão ser feitos nos vídeos que vocês vão falar assim, poxa, mas a Bárbara tá falando isso, mas a Bárbara tá pensando isso. E eu vou usar agora um ponto que muita gente até comentou também, mas eu vou usar pra vocês entenderem. Depois que eu tive um relacionamento abusivo, eu me recuperei da dependência emocional. Muitos traumas ficaram. E aí, gente, tudo você fala do seu ex, sempre você comenta. Quando alguma situação te faz muito mal, você supera ela, você passa por cima, mas traumas ficam, aprendizado fica, mesmo que você não queira. E não tenho lembranças, tipo, lembranças boas, lembranças ruins que vão vir na minha cabeça, não é isso. É o sentimento que é presente. Se eu falar pra vocês que eu sou a mesma Bárbara, 3 anos atrás, eu não sou. Porque as situações que eu passei um tempo atrás e que eu venho recuperando nos últimos 2 anos, acumulada com situações novas que eu fui vivendo, me tornaram uma outra pessoa. Que às vezes já não aguenta mais com aquela mesma resiliência, traumas que aconteceram. Por exemplo, Bárbara, você topa hoje passar pelos mesmos traumas? Gente, eu não tenho capacidade. Naquele tempo eu tinha capacidade, por isso eu falei, não, vamos enfrentar essa situação e ver o que dá. Hoje, se eu vejo uma coisinha assim acontecendo, eu falo assim, tô me retirando, pra mim já deu, tem umas outras coisas pra fazer ali, pra mim não vai dar não. Eu já não me coloco em risco, porque eu sei que o meu psicológico, ele já foi abalado várias vezes, e que eu tô bem, tá, gente? Pelo amor de Deus, deixar isso claro aqui. Graças a Deus tô bem, fiz acompanhamento com a psicóloga esses dias, fiz umas coisinhas que eu achava necessárias ser feitas, me senti muito melhor, recebi muito apoio de vocês, recebi comentários dizendo que eu era dramática, que eu tava me fazendo de vítima, ninguém sabe o que a gente sente, é por isso que, justamente por as pessoas que comentaram isso não saber como eu me sinto, que eu desejo muito que elas nunca passem pelo que eu passei, de sentir isso, porque o sentimento de você sentir esse mal, esse peso, essa crise, esse momento difícil, faz com que todas as situações te machuquem muito. No momento que você tá fragilizado, todas as situações te fragilizam muito mais e te machucam muito mais. Então eu torço para que essas pessoas que comentaram isso nunca precisem passar por uma situação de não tá bem e ter vários ataques externos, outras pessoas fazendo mal para você, independente se a pessoa fez por mal ou não. Acontece que você vai receber de uma forma bem mais pesada do que você receberia em outra situação. Estando bem, o que eu precisei fazer, gente? Cuidar um pouquinho mais de mim, fazer coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de música, acabei indo em lugares que tinha música, que tinha showzinho, gosto de ouvir música. Gente, fez muito bem pra mim. Gosto de ir pra igreja, ter o meu momento com as coisas da igreja. O meu momento com as coisas da igreja nem sempre é só ir no culto. Às vezes tem umas reuniões com o pessoal da igreja, e eu participo. Me sinto bem, acho legal. Gosto, faz bem. E antes, eu não estava sentindo vontade. Se alguém falasse pra mim, tem um negócio da igreja, eu não sentia nada. Tem um negócio, um show, eu não sentia nada. E não sentir nada, a gente sabe que é um sintoma. Quando você perde um pouco esse ânimo, essa vontade, Como eu falei pra vocês, eu já não me coloco mais nesses riscos. Falei com a minha psicóloga, tentei treinar, não consegui, tá? Nas últimas 2 semanas, depois que eu tive aquele quadro do Fiuk ter morrido e receber um ataque na internet, que eu não tava preparada para aquilo, eu fiquei sem treinar desde então, 2 semanas. E eu precisava ter a rotina pra não perder o foco. E hoje eu tô bem, falei com a minha psicóloga, como eu disse pra vocês, participo das reuniões semanais também, que é uma reunião em grupo. E fui fazendo coisas que eu gostava de fazer. Parei de treinar, não que eu não gostasse de treinar, gente, e era necessário esse sacrifício, tá? Pra fortalecer realmente a minha mente naquela coisa, tipo assim, não gosto de fazer essa atividade, mas eu vou fazer mesmo assim pra criar uma rotina, pra criar uma resiliência também e pra entender que aquilo aí ia me fortificar fisicamente
e psicologicamente. Não consegui. 2 semanas sem treinar. Mas o ponto é que eu queria fazer coisas que eu gostasse de fazer pra sentir aquele sentimento de estou indo bem, estou melhorando, estou conseguindo fazer o que eu posso, em contato com a minha psicóloga, em contato com as coisinhas que eu achava necessário. Estudando também, gente, eu tive que estudar bastante esses dias, então eu gosto de estudar, me dá um foco. E também estudando os casos criminais pra poder ter as minhas bases que eu gosto de pesquisas. Então fui fazendo as coisas que eu gostava, tentando amenizar as vozes das pessoas que estavam me atacando, porque de uma certa forma ia me doer mais, ia ser triste pra mim, ia ser doloroso, bem mais do que se em outra fase. E aí, gente, por que eu fiz esse vídeo hoje falando sobre isso? Eu tô bem, tá, gente? E eu gosto de reforçar isso, pra vocês não ficarem preocupados. Eu estou bem, porque graças a Deus eu percebi que muita gente gosta de mim. Eu tava mais pra baixo, hoje eu tô bem melhor, mas eu tava muito pra baixo aqueles dias, e é muito difícil você enfrentar coisas quando você tá pra baixo. Acabei chorando naquele vídeo, e literalmente chorando de tristeza. Foi uma dor profunda mesmo. Enfim, eu tenho os meus motivos, como eu falei, expliquei nesse vídeo todo pra vocês. Gente, tá fazendo um barulho, eu acho que vocês podem estar ouvindo ou não, mas eu vou comentar. É o barulho do encanamento do castelo. Sim, o encanamento do castelo faz barulho, tá? Se alguém liga a torneira, faz um barulho insuportável. Se alguém puxa a descarga, faz um barulho insuportável. No castelo todo. O castelo todo que eu tô querendo dizer é o meu apartamento, porque eu sou uma princesa e moro aqui. Então assim, e pra quem pegou referência nos encanamentos do castelo, Castelo Rá-Tim-Bum, tá? É do meu tempo. O Castelo Rá-Tim-Bum tinha os encanamentos, tinha os bichinhos que andavam pelo encanamento do castelo. Era o mal. Era bem legal. E falaram assim pra mim: Bárbara, mas você fala dos outros nos seus vídeos, por que você não deixou a menina falar de você? Eu falo das minhas histórias que envolvem outras pessoas que eu convivi. E ainda eu deixo claro que toda história tem 2 lados. Eu não pego uma história de um terceiro, trago aqui e vamos debater, a não ser que a outra pessoa peça. Mas enfim, gente, de repente, assim, sem motivação alguma, uma pessoa pega um vídeo meu, debate meu vídeo ali, tira as conclusões dela e posta na internet sem conhecer, sem ter participado da minha história. Eu aceitaria esse tipo de vídeo fosse uma resposta de um dos meus. Tipo assim, fiz um vídeo de alguém, a pessoa viu, ela foi, postou lá em outra rede social debatendo comigo. Aí eu ia falar assim: então era esse aí seu lado? Agora eu entendi porque aconteceu tudo aquilo. Porque na minha vez, aqui do lado de cá, quando eu senti, eu não tinha percebido isso daí. Agora uma pessoa que não tava dentro da minha história falar de mim, eu achei... Enfim, voltando pro assunto principal desse vídeo, que era Setembro Amarelo, eu vou finalizar esse vídeo falando a seguinte dica. Se você estiver mal e você sabe onde está essa raiz, tipo, comecei a ficar mal por causa de um relacionamento, comecei a ficar mal por causa dos problemas financeiros, disso, tente ao máximo cuidar de você. Se você precisar de um tratamento psicológico, vá pro psicólogo. Se você precisar de um tratamento psiquiátrico, vá pro psiquiatra. Se você precisar de medicação, tome. Se você precisar de alimentação mais saudável, tenha. Se você precisar de atividade física, faça. E é isso que eu tenho usado na minha vida, tá, gente? Porque tem momentos da vida que a gente não tá legal, que a gente não tá bem, e é normal que a gente passe por fases, não tá sempre uma mesma coisa na nossa cabeça. Pode ser que hoje você não tenha problema nenhum, daqui 10 meses você vai ter um problema, uma ansiedade, uma coisa, você precisa saber lidar com aquilo. E às vezes é muito difícil quando você já tá sozinho lidando com isso e ainda recebe coisas externas pra te piorar. Então esse é o ponto. Se você não tá bem, se cuide. E se você tá bem, não ataque os outros. Entenda isso. As pessoas têm mentalidades diferentes. E o que não faz mal pra você pode fazer muito mal pra outra pessoa. Eu falo sobre corpo, eu falo sobre mente, eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre qualquer coisa. O que não te afeta pode estar afetando outras pessoas. E mesmo que se pareça fútil pra você, pra outra pessoa não é. Então entenda isso e não se meta. Só não se meta. Se você não pode resolver, só não se meta. É isso que eu penso. Quando aquela moça fez o vídeo sobre mim e eu pedi pra ela remover e ela não quis, naquele momento que eu fui pedir pra ela, eu já não tava bem. E quando ela disse que não ia, eu fiquei pior. E desencadeou aquela sequência de vídeos, aquelas discussões. Enfim, eu poderia ter feito algo, sei lá,
ter tido um sentimento pior? Poderia. Eu poderia ter entrado num momento muito pior da minha vida? Poderia, porque aquilo ia me afetar bem mais do que em qualquer outro momento. E graças a Deus que eu recebi muito apoio de vocês. E graças a Deus que muita coisa aconteceu nos últimos dias e eu fiquei bem. Porque senão, gente, vai saber se eu não tinha ficado de cama, se eu não tinha ficado mal. Nossa, Bárbara, mas foi só isso. Pequenos gatilhos causam grandes devastações. A gente tem que entender isso. Não vamos mexer com os outros, não vamos fazer mal pros outros, porque a gente não sabe como aquela pessoa tá e não cabe a gente resolver o problema do outro, não cabe a gente criticar o outro, se ele é bom ou se ele não é. Eu gosto muito de fazer observações, principalmente quando tem esse tema psicológico no meio. Gosto muito de ver essas coisas, eu gosto muito de saber sobre essas coisas. E é por isso que eu gosto de falar sobre isso com vocês. Eu poderia me poupar de fazer esse vídeo? Poderia. Mas eu sei que tem muita gente me assistindo que vai fazer um sentido na vida delas. E se uma pessoa entendeu o que eu tô falando e entendeu sobre os sentimentos que eu falei, eu sei que de alguma forma eu tô atingindo alguém que pode melhorar, que pode se sentir melhor. E é isso que importa. Talvez todos vocês vão gostar do vídeo, talvez todos vocês vão odiar o vídeo, mas alguma pessoa, se uma pessoa conseguir entender o que eu passei aqui, é muito importante e é suficiente, tá, gente? Porque como eu já falei, eu quero usar o meu espaço sempre pra falar e informar vocês de coisas que eu acho importante e falar da minha vida, e falar das minhas histórias. E eu posso vir falar sobre relacionamentos sem ser sobre as minhas histórias, mas no geral, que eu pretendo fazer isso. Mas sempre pro bem, sempre que eu puder agregar algo na vida de vocês. Jamais eu vou querer usar ninguém de exemplo ruim, ofender alguém aqui pra me sentir superior ou melhor. Então, cada dia a gente aprende mais. Foi um episódio que me ensinou bastante também. Enfim, gente, esse vídeo foi sobre isso. Foi um alerta, o mês acabou, eu não consegui, porque como vocês perceberam, os últimos 2 meses foram muito conturbados. Eu não tive tempo nem de fazer o agosto lilás no agosto, nem setembro amarelo no setembro, com os temas que eu gostaria muito de trazer pra vocês, temas que eu estudo bastante, temas que eu gosto de falar, e por momentos, olha que loucura, por sentimentos, problemas e momentos pessoais, eu estive fora dos temas mais legais que eu gosto de falar. Mas é isso. Hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas ele é bem mais explicativo, bem mais sobre as minhas questões também. E eu espero ajudar alguém, eu espero de fundo do meu coração. E se você se identifica, se você tem uma história pra contar que às vezes não tem nem tanto a ver com a minha, mas sobre você, conta, deixa nos comentários que outras pessoas vão se identificar, já que se alguém não se identificou comigo, pode se identificar com você. E você também pode ser um canal de ajuda pra alguém, deixando seu comentário, sendo um comentário sincero. Pode escrever bastante, pode ser um comentário longo, conta a sua experiência, conta a sua história, ou a história de alguém que você conhece. E deixa aí nos comentários que outras pessoas te encontrem e se sintam abraçadas pelo seu comentário. É isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.